pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jusaber e hoje, a convite da Intel, estou aqui para falar com vocês sobre algumas dicas de notebooks gamer, custo-benefício que valem muito a pena você ficar de olho durante o Intel Gamer Days. Para quem não conhece, para quem não sabe, o Intel Gamer Days é o festival de ofertas da Intel, basicamente a Black Friday da Intel, com diversas empresas parceiras que permite que você, que é gamer, que gosta de dispositivos gamer, consiga comprar diversos equipamentos, sejam notebooks, PCs ou periféricos e até mesmo alguns softwares com descontos exclusivos. É só acessar o linkzinho que está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo para você acessar esta página do Intel Gamer Days e conseguir aproveitar todas essas ofertas. E vale lembrar que ainda tem alguns sorteios rolando por lá. E você que está me assistindo neste momento pode ser um dos agraciados, então fique de olho porque tem muita coisa legal rolando por lá até o dia 31 de agosto. E como é de costume, sempre que rola Intel Gamer Days, é claro que eu venho aqui para dar dicas a convite da Intel para vocês. E dessa vez a gente vai falar de alguns notebooks gamer custo-benefício. Eu separei em 3 categorias básicas, que são notebooks gamer de entrada, intermediários e também os topos de linha. Todas as opções apresentadas aqui possuem ótimo custo-benefício e se você se interessar por cada uma delas, vou deixar link na descrição para vocês acessarem e comprarem por lá. E comprando por estes links, vocês também ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Mas sem mais delongas, bora para a lista. O primeiro notebook da lista é o Lenovo Lock. E não estou falando do Lock com K, e sim do Lock com Q. Para quem não conhece, a Lock é uma submarca dentro da Lenovo que disponibiliza notebooks gamer com um custo um pouco menor e com configurações bem interessantes. No Lenovo Lock, conseguimos encontrar configurações bem interessantes para a sua categoria. Entre elas, o processador Intel Core 12450H, que é ali um processador de 12ª geração que traz configurações condizentes com a sua categorização no posicionamento de mercado atual desse notebook. E ele também tem tela Full HD de 15.6 polegadas, mas a sua taxa de atualização é de 60 Hz, o que pode não fazer tanto sentido para muita gente, mas se você conectar aí num monitor que tem uma taxa de atualização maior, ele fica bem interessante. Além disso, ele vem com 16 GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno via SSD de geração 4, o que já dá uma performance muito mais interessante para a sua experiência prática de uso, porque tudo fica muito mais rápido quando você coloca num SSD que tem alta performance. E para complementar a parte de configurações, ele também vem com a placa de vídeo NVIDIA RTX 2050 de 4 GB. Então ele tem um bom conjunto geral. Por isso, esse notebook gamer faz muito sentido nessa classificação entre R$ 4.500 e R$ 5.000 que ele está atualmente. Mas, se o Lenovo Lock trouxe alguma configuração que não te agradou, talvez dá um upgrade de tela, configuração de processador e também de placa de vídeo faça com que o Acer Nitro V15 seja uma melhor opção para você. Ele também tem tela Full HD de 15.6 polegadas, mas a taxa de atualização é de 144 Hz, então você tem uma performance um pouco melhor para visualização de conteúdo. E não, nem sempre os jogos rodarão a 144 FPS por conta da tela. Tudo dependerá da forma que você configurar a parte gráfica do game. Já na parte interna do Nitro V15, a gente encontra o Intel Core i5 13420H, que tem aí uma performance um pouco melhor do que a versão do 12450H que está lá presente no Lock. Ele tem aí a RTX 3050 com 6 GB de VRAM e faz com que ele faça muito mais sentido para você colocar as configurações gráficas um pouquinho acima do que o Lenovo Lock pode proporcionar. Para complementar, ele também tem um SSD no formatinho NVMe, que parece até uma memória RAM, de 512 GB. Então você tem aí bastante espaço e performance para você jogar o seu game. Ele também vem com 512 GB de armazenamento interno, naquele formatinho NVMe que parece uma memóriazinha RAM e fica bem interessante porque a performance é ainda melhor do que o SSD normal. Mas mesmo com todas essas configurações legais, o modelo que é vendido na mesma faixa do Lenovo Lock tem apenas 8 GB de memória RAM. Então, para te ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a compra de mais memória RAM e assim você consegue dar um upgrade já na hora de comprar o notebook e garantir mais performance e mais espaço também para você abrir aí alguns games que exigem uma configuração de memória RAM um pouquinho mais robusta do que 8 GB. Outra alternativa ainda nessa linha mais de entrada é o Acer Nitro V,
que traz muitas configurações repetidas do V15, como a tela de 144 Hz, 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento interno NVMe. O processador é o mesmo, no caso o Intel Core i5-13420H, mas na parte gráfica ele traz configurações mais interessantes, porque ele tem a RTX 4050 com 6 GB de VRAM, mas ele ainda se enquadra nessa categoria, apesar de ser um pouquinho mais caro, ali perto de 5.200, 5.500, depende muito de cada loja. Eu sempre vou deixar o menor preço aí na descrição para vocês, mas ele ainda se enquadra nessa categoria de entrada, então ele é uma ótima alternativa aos modelos que eu já citei, como o Lock e o V15. Mesmo se enquadrando nessa categoria de entrada, ele tem um upgradezinho ali no preço, ficando ali um pouco acima de R$5.000. Então pode ser que, mesmo que você tenha ali que fazer um upgrade na memória RAM, ele faça mais sentido por conta do conjunto geral que ele oferece. Já na linha de intermediários a gente muda de categoria, mas não muda de marca, porque dessa vez eu vou falar do Acer Predator Neo, que é uma ótima alternativa para quem pode gastar ali até R$8.000, R$8.500 por um notebook gamer. Ele tem tela Full HD de 16 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz. Isso faz com que você tenha uma amplitude de espaço para visualização de jogos e também um aprimoramento com as otimizações dadas por essa taxa de atualização maior. Na parte interna, ele tem um upgrade significativo, porque ele tem o Intel Core i7-13650HX, que é um processador da 13ª geração também, mas que tem aí alguns upgrades na parte gráfica e também na parte de performance, para aprimorar ainda mais a sua experiência prática. Ele já vem com 16 GB de memória RAM, o que já permite que você jogue com maior tranquilidade sem precisar fazer qualquer tipo de upgrade. Ele também tem 512 GB de armazenamento interno NVMe, aquele formatinho que eu já falei, estilo memória RAM. Então você tem ali algumas vantagens que você já viu na linha de entrada, mas com um upgrade significativo no processador para deixar sua performance ainda melhor. Na parte de configuração gráfica, o seu upgrade também fica por conta da presença da NVIDIA RTX 4060 com 8 GB de VRAM. Com isso, você consegue configurar ainda melhor os seus games com algumas opções até chegando no alta, para você conseguir aí ter uma experiência prática muito mais gostosa. Se você não está podendo gastar mais de R$8.000, a gente dá um downgradezinho em algumas configurações e garante uma ótima alternativa intermediária também, que é o Avel Storm 450 na opção essencial, que eu falaria essential porque tudo é em inglês neste país, mas no caso da Avel é essencial mesmo, então tá tudo certo. Ele também tem tela Full HD de 16 polegadas, mas com upgrade para 165 Hz na taxa de atualização. Com isso, em alguns games que você consegue fazer aquele ajuste maroto nas configurações para deixar o FPS maior, você consegue ter ali a visibilidade também dessa fluidez toda proporcionada pela tela. No processador, ele tem o Intel Core i7-13620HX. É um pouco abaixo do 650, mas ele ainda entrega uma performance intermediária de qualidade. Com isso, você tem um ótimo processador para garantir que vai segurar o tranco de fazer com que seus games rodem com tranquilidade quando você configura de acordo com a sua máquina. Ele também tem 16 GB de memória RAM, 512 de espaço interno no estilo NVMe e, para complementar, ele tem NVIDIA RTX 4050 com 6 GB de VRAM, o que é um conjunto bem interessante em custo-benefício na linha de intermediários. Já para quem tem um pouquinho a mais para investir, existem duas opções bem interessantes nos modelos Premium custo-benefício. Entre eles está o Alienware M16R2, que é o presente ali da linha gamer da Dell, que traz aí configurações muito robustas para você que gosta de jogar com tudo no Ultra. Ele tem tela Quad HD de 16 polegadas e taxa de atualização de 240 Hz. É coisa pra caramba! O seu processador é o Intel Core Ultra 9 185H, que traz um conjunto de configurações muito mais robustas na parte gráfica e faz com que a sua performance seja ainda melhor, e sem contar a parte de inteligência artificial que você pode implementar ali para deixar o seu notebook gamer ainda mais robusto. E por falar em robustez, ele tem 32 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento interno e também tem a NVIDIA RTX 4070 de 8 GB. Então ele é o notebook gamer para ninguém botar defeito. É o tipo de dispositivo para quem pode gastar mais de R$15.000 e quer comprar um notebook gamer de qualidade sem medo algum. Mas se você pode gastar ainda mais do que isso, fique ligado porque essa opção vai te agradar muito. Eu tô falando do ROG Strix
G16. Esse dispositivo, lançado em 2024, traz configurações que bota qualquer gamer para babar. Assim como o modelo Alienware, ele também tem tela Quad HD Plus de 16 polegadas, com taxa de atualização de 240 Hz, mas o seu processador é um pouquinho diferente, porque é o Intel Core i9 14900HX, que traz aí configurações ainda mais robustas e que faz com que você ainda tenha acesso aos recursos de inteligência artificial disponibilizados pela Intel, que é um chamariz da 14ª geração que faz muito sentido e que ainda garante aí uma alta performance para os seus games, para você fazer streaming, e assim você consegue fazer de tudo um pouco no mesmo notebook, por conta dos núcleos híbridos dessa geração, que vem desde lá da 12ª dos modelos de entrada que eu já falei e vem seguindo até hoje, no caso, nos processadores mais recentes da Intel. Em complemento a essa configuração de processador, ele tem 16 GB de memória RAM e 2 TB de armazenamento interno. É espaço para você salvar games com gigas e gigas, sem medo de acabar com seu espaço interno. Isso é maravilhoso, porque basicamente dá para você baixar quase metade da sua biblioteca ali da Steam sem se preocupar com espaço. E isso, na minha opinião, é uma das melhores vantagens que se pode ter com o notebook gamer em mãos. E como não basta só baixar metade da biblioteca da Steam com o conforto de ter um armazenamento interno robusto, ter uma placa gráfica que te garante a melhor performance possível nos games também faz muito sentido. E no caso do ROG Strix G16, é uma RTX 4070 de 8 GB de VRAM. É um baita notebook gamer para quem gosta de jogar e tem aí em média 20 mil reais para investir. Eu sei que é um valor alto, mas ainda é um custo-benefício dentro dessa categoria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta lista. Deixe seu like e compartilhem com seus amigos. Vale lembrar que todas as opções que eu listei aqui possuem o Windows 11. Com isso, você só pega o notebook, coloca na tomada para deixar carregadinho e com a performance lá no talo, baixa a plataforma que você mais gosta de jogar os seus games, instala cada um deles e aproveita, sem precisar ficar formatando e todas essas coisas que normalmente impactam bastante na sua experiência de uso e até mesmo prejudica quem não sabe fazer esse tipo de instalação, tendo que chamar um técnico para fazer isso. E a maioria das vezes o custo não é tão interessante assim. Mas enfim, de qualquer forma eu vou deixar na descrição do vídeo o link para Intel Gamer Days, onde você pode aproveitar esses notebooks gamer que eu citei aqui, mas também outros dispositivos gamer que estão em promoção, sejam periféricos, processadores e até mesmo outros equipamentos para você montar um PC gamer da melhor qualidade. E vale lembrar que não são só dispositivos gamer, tem também promoção de antivírus que inclusive eu aproveitei usando o cupomzinho da Intel, que estava bem interessante. De qualquer forma, fiquem ligados porque as promoções estão maravilhosas e vocês podem aproveitar todas elas a partir de agora. É isso aí, pessoal. Muito boas compras e até o nosso próximo vídeo. Tchau!